Meus amigos, está no ar o programa Na Área A2. A Série A2 acabou ontem com a vitória do Bangu, 2-1 em cima do São Gonçalo, um jogo bem movimentado. O Bangu ganhou o primeiro jogo por 1-0 e ontem ganhou por 2-1. Nós temos duas grandes figuras da equipe banguense que conquistou o título da Série A2 e automaticamente subiu para a divisão de elite do futebol carioca. O Bangu nunca deveria ter saído, mas saiu e voltou, lutou para voltar. Está aqui nos estúdios o treinador campeão, está também o volante Mauro Silva, jogador de qualidades, hein? Não é porque ele está aqui na minha presença não, mas ele tem qualidade. E o Rian está ao meu lado, não é? O Rian Gomes. E nós vamos então abordar com o Alfredo Sampaio, técnico campeão, com o Mauro Silva, esta belíssima conquista da equipe do Bangu. Fiquei muito feliz, porque ontem eu assistindo o jogo, eu vi, rapaz, uma torcida do Bangu, que estava à direita, à esquerda da social, e vi também torcida do São Gonçalo, bastante motivada, gritando bastante. Quer dizer, foi uma competição que até no início nós destacávamos, o Alfredo sabe muito bem disso, que seria uma das Série A2 mais difíceis a ser disputada. Por quê? Porque tinha Bangu, tinha o América, vinha Cabo Friense, vinha Americano, e quem mais que... Será que eu esqueci de alguém? Resende. Resende. Então, o Rian, Alfredo e meu caro Mauro Silva, isso é comum. Quando vai começar uma competição, eu já trabalhei em várias rádios, você faz assim, me aponte os três primeiros. O Campeonato Brasileiro é mais difícil. Aí todo mundo iria apontar. Ninguém chegou no São Gonçalo. Era Bangu, América, Americano, clubes, né? Mas ninguém falou no São Gonçalo. E ele foi praticamente de ponta a ponta no primeiro turno na Taça Santos Dumont, e tanto é que ganhou. Então eu quero parabenizar Alfredo Sampaio, a alta direção do Bangu, a você, Mauro, transmita para os jogadores do Bangu essa conquista que foi contagiante. Eu até, num dos programas aqui da Rádio Ferdi, eu, eu vi o Alfredo, que é meu amigo de longa data, agradecer a Deus. Isso é fundamental. Ter fé. Ele se ajoelhou e agradeceu a Deus quando o Wagner do Nascimento Magalhães encerrou o jogo. Então, o objetivo que o Alfredo traçou foi alcançado. Rian, vou dar boa tarde a você e depois a gente vai nos nossos convidados. E aí? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde ao nosso professor Alfredo, Mauro Silva. Um prazer estar com vocês aqui. E, cara, em primeiro lugar, agradecer, né? Terminamos com excelência mais uma Série A2, um campeonato muito disputado, né? Quase todos os jogos foram transmitidos através da Cariocão TV, onde você nos assiste agora, e também na TV Alerj, foi grande parceira durante toda essa competição. Sentimento de dever cumprido nosso aqui pela transmissão, por acompanhar essa competição de alto nível e estar recebendo aqui os grandes campeões que fizeram uma reta final de competição impecável de fato e chegaram na final. E a camisa que entorta varal acabou entortando o varal mais uma vez e o Bangu está de volta à elite. Olha bem, todo mundo comenta. Vamos dar uma boa tarde aqui aos nossos convidados e parabenizá-los pela conquista, não é? Porque o Bangu começou mal a competição. Ganhou até o primeiro jogo. O Bangu ganhou do Olaria por 2-0, dava a nítida impressão de que ia embora. Mas ele foi embora mais para baixo, não é? Porque depois ele perdeu para o São Gonçalo, depois perdeu de novo para o Duque de Caxias, depois perdeu para o América. Isso te preocupou. Boa tarde, meu caro Alfredo Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui. Realmente nos preocupou e muito, né? Porque nós imaginávamos que nós íamos ter, sabíamos que nós íamos ter dificuldades na competição. Nós fizemos eu sempre faço nos clubes que eu vou
uma reunião com os atletas, mostrando os objetivos de pontuação em tal jogo tanto, e a gente tem esse hábito, né, Mauro? E planejamos ali um tipo de pontuação, e ela se perdeu logo no segundo jogo, que nós não imaginávamos aquela sequência ali. Mas assim, foi o que eu falei ao longo da competição para eles. Né? Eu acho que Deus estava nos ajudando muito, porque nós perdíamos, mas os outros não ganhavam. Então, a gente, por mais, teve um momento que nós estávamos ali na beira do descenso ali, dos dois, daquela Z2 lá, eu acho. Mas a gente também estava a 3 pontos dos 4 em cima. Então, assim, era um negócio muito louco, que a gente tinha que manter o equilíbrio, manter a segurança. A gente tinha um bom grupo, eu sempre falei que nós tínhamos um bom grupo de jogo, os caras capacitados, mas não adiantava ter um bom grupo se não tivesse um resultado. Felizmente as coisas foram mudando, o vento foi, eu sempre falo que o futebol, o vento muda toda hora, né? Tanto para favor quanto contra. E o vento mudou e a gente, a partir daquele jogo com o Araruama lá em Sampaio Corrêa, que nós ganhamos de 1-0, a partir dali a gente deu uma arrancada. E aí teve dois fatores importantes. A nossa bola começou a entrar, que até então nós criávamos, mas a bola não entrava. E nós paramos de tomar gol. Nós ficamos até a reta final aí 9 jogos, eu acho, sem tomar gol. Fomos tomar ontem, né? Um gol de bola parada. Portanto, acho que isso foi fundamental. E não só isso, mas a resiliência do grupo, a confiança, o trabalho no dia a dia. Lá atrás também, naquele momento ali das derrotas, a diretoria atuou prontamente para neutralizar algumas peças que não estavam sendo positivas. Então, houve uma mudança ali e naturalmente a gente foi avançando e chegou onde chegou, graças a Deus. Meu caro Mauro Silva, parabenizo você pela conquista e você tem um belo de um potencial. Tomara que Deus o ajude para que você galgue um andar acima, ou seja, para brilhar também num clube da elite do futebol, apesar de que o Bangu faz parte, mas o que eu estou dizendo elite é top do futebol brasileiro. O Alfredo tocou num assunto, Rorian, daqui a pouco você vai perguntar, a minha repórter a gente nunca esquece. Por exemplo, o Alfredo tocou num assunto, a recuperação do Bangu começou na 6ª rodada, que o Bangu jogou contra o Araruama e ganhou lá de 1-0. Até chegar, olha bem, a 6ª. Sabe quantas rodadas faltavam para acabar? 5. E o Bangu andou empatando depois, mas acontece que é aquilo que o Alfredo falou, os outros perdiam e não ganhavam. Isso foi benéfico. Te preocupou isso? Ou seja, demorou muito o Bangu para se recuperar? Te preocupou? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ian. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Como o professor disse, né, essas questões das nossas derrotas e empates vinham acontecendo, só que os clubes que estavam à frente também não andavam, e isso acabou nos dando esperança, né? Mesmo com resultados não positivos, acabou nos dando esperança e a gente sabia que uma hora a chave ia virar, sabe? A gente nos acreditou um minuto, nos acreditou um dia, a gente continuou trabalhando muito firme, muito concentrado no que o professor passava pra gente, e a gente sabia que uma hora a chave ia virar. E graças a Deus, da 5ª, 6ª rodada em diante ali, as coisas começaram a acontecer, né? Os resultados começaram a vir, mesmo não sendo sempre vitórias, mas a gente empatava e acabava subindo um degrau, e as vitórias também começaram a vir depois, e a gente ganhou confiança e chegamos até aí, né? É fundamental confiança. Meu caro Rian, é contigo mesmo. E dentro desse trabalho que foi feito ao longo da temporada, a gente percebia realmente, como o Alfredo disse, né? O time construía e a bola não entrava. E o adversário ia lá, às vezes, por uma vez ou 2 vezes e a bola entrava. Quanto isso atrapalhou também a parte mental
de vocês, atletas, na comissão, como é que foi para trabalhar isso nesse período em que as coisas não estavam acontecendo? Porque eu me lembro que naquela derrota dolorida para o América, o Bangu chegou até em um determinado momento dentro da rodada a estar dentro da zona de rebaixamento, né? O que causa um grande estranhamento para quem acompanha o futebol carioca devido ao tamanho, à grandeza do Bangu. Como é que foi para administrar isso psicologicamente, né? Dada até a pressão natural da torcida, da diretoria pelos resultados? Cara, assim, toda... Eu vou falar muito por mim, né? Quando eu recebi o convite para ir para o Bangu, na realidade eu não tinha... Eu saí de Sampaio Corrêa e não ia para clube nenhum. Eu não queria ir para clube nenhum, porque eu tinha uma série de fazendo uma cirurgia, eu tinha compromisso fora do Brasil. Então eu adiei tudo. Então a partir do momento que eu fui para o Bangu, eu me senti muito responsável e ter que levar o Bangu de volta para a Série A. Aquilo ali a mim me machucava muito, né? Porque eu ficava muito, me cobrava demais. Então, esses momentos lá embaixo foram momentos tensos para mim, principalmente, porque eu tinha que dar uma resposta. Eu não estava num clube qualquer, eu estava no Bangu, que tem uma história, a torcida quer. E outra coisa que eu venho falando e já repeti algumas vezes, aquele projeto do Bangu de ser campeão, de ter sido campeão, ele está atrelado a um novo momento do clube, de uma reconstrução, digamos assim, do clube. Então, tudo isso estava em jogo. Então, quando a gente passa por aqueles momentos ali, é um momento difícil, cara, é tenso. Mas tu não pode perder a confiança, você tem que andar e andar para frente. E aí é o que eu falo, é por isso que eu me ajoelhei e agradeci, porque só Deus, velho, e só nós, os atletas ali, a gente sabe, eu cobro pra caramba deles, cobrava pra caramba, e é sorte de fato, porque quando eu falo sorte não é o acaso, né? As coisas foram se encaixando, às vezes é coisa de destino mesmo. A gente sofreu ali atrás, ninguém andava, aí teve esse jogo do Araruama, aí depois nós tivemos um jogo embaçado lá contra o Pérola Negra, empatamos no finalzinho. E aí a nova chave da virada foi com o Resende, que aí sim foi uma vitória expressiva e na sequência a vitória da Cabo Friense. E até então, cara, ali os jogos que nós perdimos, naturalmente os adversários tiveram méritos. Em nenhum momento aqui quero questionar isso. Mas eram muitos erros nossos. Os gols que nós tomávamos eram por erros nossos, né, Mauro? Correto. E erros que naturalmente não poderiam acontecer, mas que eram não aceitáveis, mas eu compreendia porque nós contratamos 25 jogadores em um mês, pô. Então você ia ter que passar por esses momentos de acerto, de instabilidade. E, cara, sim, a gente seguiu trabalhando, errando, consertando, eu cobrando deles pra caramba. E é o que eu falei, chega uma hora que o vento muda. A gente parou de errar, parou de tomar gol, a bola começou a entrar, então foi um momento tenso, mas a gente soube suportar. E como é que foi para os jogadores, Mauro? Entre vocês, essa cobrança? Porque não é fácil, né? Sim. Representando uma camisa dessa, passar por essa situação que o Bangu passou pelo menos até a quinta rodada ali. Como é que foi para os atletas? Eu compartilho um pouco do que o Alfredo falou, porque eu subi no Bangu, eu subi profissional no Bangu. Foi um clube que me deu a oportunidade de ser visto no futebol nacional. Então, a minha volta, para mim, pessoalmente, tinha essa pressão de que eu tinha que colocar o Bangu de volta junto com a comissão e os atletas na primeira divisão de novo, sabe? Então, esse começo do campeonato foi um pouquinho conturbado com essas questões de estar brigando ali embaixo, de zona de rebaixamento, e acabava tendo conflito, né? De, poxa, a gente veio para subir, a gente tá brigando para cair. Só que o nosso grupo é muito fechado, cara, muito unido, e a gente manteve a calma, sabe? Tivemos paciência, né? Procuramos, dia após dia também, agregar, né? Junto com o professor e com a comissão, que eles queriam para o trabalho, e a gente começou a entender a competição, né? Tanto que na sexta rodada, como o professor falou, nós paramos de cometer alguns erros que cometíamos no começo e a chave começou a virar, começou a mudar o vento e as coisas foram acontecendo, mas essa pressão de início foi realmente um pouco complicado de administrar, né, de absorver, né, até porque o nosso grupo é muito jovem também, e daí a gente tinha que pegar algumas lideranças ali para segurar um pouco a onda aqui, um pouco a onda ali, mas graças a Deus
conseguimos adaptar todas essas coisas. Mauro, ele fala uma coisa muito interessante, o Mauro, que o time aprendeu a jogar a competição com ela em andamento, né? Muitos atletas jovens. E eu acho que foi bem por aí mesmo, né? Na minha análise, vendo de fora, assim, acho que o time começou a amadurecer dentro da própria competição, né? Deixando de se expor em alguns Sim. momentos e sendo mais eficiente. Aquele jogo do Resende, eu tava lá também, foi uma aula de eficiência do Bangu. Soube neutralizar o adversário e matou o jogo. E é assim que tem que jogar a Série A2, de fato, né? São jogos Não, mas decididos olha no bem, detalhe. Eu O concordo, Bangu aprendeu. eu concordo plenamente com o que você falou, mas você pega a classificação final do campeonato, 11ª rodada. Até o 11º tinha chance de se classificar. O Alfredo e Mauro, Alfredo técnico, Mauro meio-campista da equipe do Bangu. Você jogava um jogo, daqui a pouco você tinha outro jogo. Não tinha jogo fácil. Você não botava na cabeça o seguinte, esse jogo agora eu vou atropelar. Não tinha. Você vê que o Bangu se classificou, foi campeão da Série A2, marcando 15 gols. É pouco, Alfredo? Não, se você considerar um comparativo com grandes equipes ou outro tipo de campeonato como um nacional, talvez seja pouco. Mas se você considerar, por exemplo, que no Sampaio Corrêa nós fomos campeão da Taça Rio, fizemos 22 gols, você 15, eu acho que também está um bom número. Tu acha? Principalmente, quer dizer, seria ideal se fosse mais. Você acha que 15? Não acho que 15 seja Não, bom. eu estou dizendo de 15 em virtude do nivelamento da competição. Exatamente, 15 pelo nivelamento. Então, você conseguir fazer 15 gols numa competição que é sempre 1-0, 2-0 no máximo, é muito difícil ter um placar mais largo. Então, assim, eu acho que foi muito bom. E a gente tem que ressaltar uma coisa que eu quero pegar aqui que o Mauro falou. Assim, quando você monta um grupo desse, quando montamos o grupo ali com o Eduardo, a gente sempre visa a qualidade dos atletas. Para mim, futebol é qualidade, não é coisa de correria, brutucu, aquelas corridas. Para mim, tem que ser bem jogado. Aí teve um momento que eu até falei para eles, eu acho que eu tô com a cabeça de Série A jogando Série B, não foi? Falei com vocês. Falei, a gente tem que regular essas carrapetas aí que não... E aí Entendi. Aí nós começamos a jogar um pouco mais o que a competição pede, que é um jogo mais de marcação, um jogo mais de jogo truncado. E nós conseguimos achar um equilíbrio, né? Principalmente nessa reta final ali, da parte defensiva. Que quando, eu sempre falo para eles, quem marca bem, joga bem. A tendência é que você jogue bem. E a gente passou a marcar melhor, tanto que não tomava gol. E isso ajudou. Então, assim, são vários pequenos detalhes que ao longo da competição você vai ajustando, né? E um negócio que o Mauro falou foi fundamental, algumas lideranças. Você tem que ter no grupo jogadores que, primeiro, sejam caras homens, sérios. E segundo, que tenham peso de comportamento, peso moral, peso dentro do campo. E nós temos, né? Um grupo assim, um deles era o Mauro, o PV, o Guilherme, que chegou depois, o Celcinho, o próprio Castro. Sim. São jogadores jogados, mas são caras, além de bons jogadores, são caras simples, que conseguem manter uma liderança sem achar que eu sou o pavão do negócio, todo mundo tem que me guiar, não é isso. Então, assim, cara, essa conquista, ela passou por muitos momentos, né? Bons, ruins, de tensos, de felicidade. E a gente soube sobreviver e conseguiu sobreviver graças a todos esses detalhes, né? Do gol entrar, de ter um grupo fechado, da gente confiar. Deus ajudou pra caramba. É um negócio muito louco isso, porque vê que o Araruama não, o outro que perdeu os pontos, o americano. Até isso aconteceu. Quer dizer, os caras estavam lá em cima, erraram aí numa questão administrativa, perderam os pontos e nós viramos vice. Aí já passamos a ter a vantagem do segundo jogo em casa. Segundo jogo. 2 empates. Então, assim, eu sou muito pelo destino. Acho que, sabe, tem coisas que o destino já está pronto lá. Então, a gente só soube caminhar ali e não deixar o vento mudar a conta de vez. E, Mauro, pra você, como é que é isso, cara? Ser um dos líderes desse grupo, a gente percebia nos jogos,
quase sempre o Alfredo te chamando ali à beira do campo ao longo do jogo para te passar alguma orientação, para você ser esse porta-voz para esse grupo. Sim. Como é que é isso para você, que é cria, né, do Bangu? Como é para você retornar sendo essa liderança? Como eu disse, né? Eu mesmo me pressionava um pouco em relação a isso, em relação ao projeto que o Bangu tinha apresentado, que era um projeto, sim, de acesso. Desde o início, o pensamento foi esse. Mas ficou leve durante o campeonato, né? Essa questão, esse peso, né? Porque a gente acaba dividindo, como eu disse, com os mais experientes. Tem a comissão também que é muito experiente, vencedora também. O professor Alfredo não colocava tanto essa carga em cima da gente, né? Puxava mais para ele, para a gente mais aliviado, mesmo a gente sendo um pouquinho mais experiente do que os meninos ali. Mas foi tranquilo, cara. Ficou leve do meio do campeonato para frente, ficou um pouco mais leve. Eu acho que por isso também as coisas começaram a fluir e a acontecer, sabe? Conheço bem o Alfredo. Deu muita bronca ele em vocês? Deu? Eu conheço bem a peça. Nos Eu jogos, conheço bem. nos jogos, treino eu não sei, mas nos jogos... Porra, você perdia um jogo, ele no vestiário ele rasgava. Eu conheço o Alfredo. Não, até que não. Foi mais leve? Ele conseguia se controlar, às vezes, dava uma segurada. Mas é normal isso também. A gente sabia que era sempre para nossa evolução, né? Sempre para o nosso melhor, sempre individualmente, coletivamente, né? Eu acho que isso nos ajudou também a amadurecer, ajudou muito os meninos a amadurecer essa cobrança do Alfredo do dia a dia, porque os meninos conseguiram entender que não era para queimar, não era para colocar para baixo, e sim o contrário, para colocar para cima, sabe? Que o Alfredo via potencial nos meninos, via potencial técnica, física que os meninos tinham e, assim, deu resultado, né? A gente vê aí o Berê aí, que é um menino que era da base do Boa Vista aí, fez 5 gols no campeonato, foi um dos artilheiros e eu acho que esse jeito do professor ajudou os meninos a evoluir. Mas, Ronaldo, esse negócio da bronca aí, na realidade eu sei, eu sou muito chato. Eu sei que eu sou muito chato. Eu sou tão chato que às vezes nem eu me aguento. Mas, na realidade, cara, eu acho que você, assim, principalmente nesses clubes menores, se você não tiver uma certa rigidez e chamar os caras para a realidade, porque eu falo muito para eles, eles viram muitas vezes eu falando, aquilo ali era uma oportunidade de vida que a gente estava tendo, todos nós. E você não pode, principalmente no futebol, que é muito difícil você toda hora estar empregado, né? A não ser os grandes caras que desemprega hoje, amanhã já está empregado. Você não pode estar tendo uma oportunidade e você não se agarrar a ela com tudo. E, às vezes, pela imaturidade, pela idade, pelo temperamento, os caras perdem o foco. E aí, se ele perde o foco num esporte individual, está tudo certo, porque o prejudicado vai ser só ele mesmo. Mas se ele perde o foco e não tem um comportamento adequado no esporte coletivo, ele pode atrapalhar os outros. Então, eu sou muito chato nesse sentido, porque é a oportunidade de vida que nós estamos tendo. Entende? E eu tento passar isso para os caras. Eles têm que ter seriedade o tempo todo. Cada treino, se eu chutei 10 bolas erradas, ele tem que ter a preocupação de no dia seguinte chutar 5 certas, diminuir o índice e assim vai. E essa cobrança tem que existir, cara. E eu, assim, eu tenho a característica de me preocupar também com o cara depois, sabe? Porque se ele não tem um comportamento legal como atleta, ele vai ter dificuldade depois na caminhada da vida dele. Então, eu procuro passar essas mensagens. Agora, eu cobro mesmo, chuto grama. Tô chato pra caramba. Extravasa, né? Pô. Agora, dentro dessa competição, Alfredo, você até falou que ao longo das primeiras rodadas ali, houve essa identificação de que existiam carências, né, dentro do grupo. Precisavam, pelo menos, peças para fortificar o grupo. E aí chegam jogadores importantes, como o Celcinho, o Guilherme, o próprio PK. Queria que você falasse da importância, né, dessas chegadas aí para essa arrancada do Bangu também. Jogadores que foram importantes, né? O Celcinho fez um grande campeonato carioca no Madureira, né? O Guilherme também estava bem no Boa Vista. Como é que foi esse mapeamento? E elogiar também a diretoria do Bangu, o nome do Eduardo, que fez esse esforço para reforçar o grupo. Cara, na realidade, ocorreram algumas mudanças ali no elenco, que foi decidido pela diretoria. Acabaram sendo mudanças positivas, porque a gente tinha preocupação com algumas coisas no andamento do trabalho. E a gente acabou acertando bem nas contratações do Celso, que tinha feito um campeonato muito bom pelo Madureira. Ele volta para o Madureira? Não sei. Não sei te deve dizer. voltar, né? O Guilherme
quando ele saiu, eu soube que ele tinha saído do Boa Vista, e o Boa Vista também treinava lá no CT do Saferj, onde nós estávamos. Pô, imediatamente eu falei, Eduardo, vamos pegar. E o Guilherme tem contrato com o Sampaio Correia, e o Sampaio emprestou. E o Guilherme já jogou comigo em vários lugares, então era um cara da minha confiança. E o PK, honestamente, eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com ele. Ele tinha jogado contra mim um ano antes, Madureira e Sampaio, e realmente ele deu trabalho, porque ele é muito forte no movimento. Então, assim, foram 3 contratações muito boas, porque acabaram surtindo o efeito dentro do campo que a gente precisava. Um homem mais de peso na frente. O Celso, ele não é tão agudo na frente, mas ele controla bem o jogo, ele é experiente, ele consegue ajudar dentro do campo. Então, assim, foram fundamentais, porque o nosso elenco era um elenco enxuto, né? Tinha ali o quê? Uns 25. Terminou talvez. assim, né? Enxuto, né? Terminou, porque teve lesão do Elenilson, do Marcelinho, William. o próprio William. Nós fomos perdendo jogadores importantes e o elenco ficou enxuto. E foi bom que a gente também teve que se reinventar, né? Porque o treinador, assim, é o que eu falo sempre, às vezes você tem um time que, o time é ruim. Não existe time ruim para mim. Às vezes existe time mal treinado. Se o teu time é ruim, tu faz ele ficar bom em alguma coisa, irmão. Dá bico pro alto, dá um jeito. E a gente tinha, né, alguns problemas de num elenco não tão grande, mas a gente tinha que dar um jeito, pô. E aí a gente... Felizmente, ali atrás, nós tínhamos muitas opções na zaga ali, né? Era o setor que mais tinha jogador. E jogadores que jogavam mais de uma posição, podia jogar mais no meio, podia jogar mais pelo lado. Então, a chegada desses 3 caras com o crescimento do grupo que ficou, foi isso que fez a gente andar. Nós estamos com o programa na área 2, numa homenagem ao Bangu, que venceu o jogo de ontem em cima da equipe do São Gonçalo por 2-1, conquistando a Série A2 e subindo para a divisão de elite do ano que vem, ou seja, 2026. Alfredo jogou futebol, sabe muito bem disso. O PK, se ele botar a bola na frente, só derruba ele com o machado. Não tem como derrubar. Muito forte. Jogar... Não é? Muito forte. Você tá jogando, você dá a pancada Muito e você forte. cair, ele se... Guardado as proporções, é igual o Hulk, o Hulk original, digamos assim. Eu acho que o Hulk ainda é mais forte do que ele. Não, com certeza. Eu estou dizendo na trombada. Ele arranca, se tu trombar com o Hulk, não derruba. ele te derruba. Tem que saber jogar, senão... Pô, tem uma jogada no primeiro tempo que ele vai pressionar, acho que era o Nicolas, lá do lado esquerdo. E aí ele é mais franzino, o Nicolas, né? O jogador jovem, ele dá uma trombada, ele ganha até o escanteio. Sim. Que é muita diferença de força. Ele chega ali trombando. Nítido, né? Fica nítido, né? Até nos treinamentos, para derrubar ele é mais difícil. Ainda bem que estava sempre a favor. Porque terminou magoado o jogo, né? Que ele leva uma entrada ali. Desleal. Foi corretíssima a expulsão. Que, claramente o cara vai com a trava da esteira na coxa dele. Mas esse foi o zagueiro? Foi o Edmário. Foi o primeiro. O primeiro que foi expulso. Desculpa, foi o Átila, isso. O Edmário foi depois disso. Foi no Berê. Foi o Átila, na verdade. As expulsões corretíssimas. Mas olha bem, você é boleiro, sabe disso? Estou me referindo aqui ao Mauro Silva. 2-0. Eu pensei que o São Gonçalo fosse esmorecer, mas não esmoreceu, não. Continuou, teve chance até de fazer um gol antes daquele que ele fez, não é? Mas passava na cabeça deles o seguinte, na cabeça do Alfredo falava assim, 2-0, para ele chegar agora tem que fazer 4. Quer dizer, já estava praticamente garantido o título. Estava ou não estava, Alfredo? Mais ou menos, não penso nisso, não. Não, mas você, os caras tinham que fazer 4 em cima de você. Mas honestamente, eu não penso nisso, não. Eu penso em eu não posso tomar gol. Eu não estava fazendo conta para frente, não. Não estava, não? Não, eu estava pensando ali. E até porque é o seguinte, eu sempre falo para eles, 2-0 é o pior placar do mundo. Eu prefiro estar ganhando às vezes de 1-0 do que de 2. Eu já sou diferente. Eu queria que meu time sempre virasse o primeiro tempo ganhando de 2-0. Não, mas não é que seja ruim. Se você não mantém o ritmo para tentar fazer o terceiro ou fica muito focado, você acomoda, toma o 2-1, aí vem uma avalanche de a concentração é diferente. Cresce o adversário. Exatamente. E a gente podia ter feito os 3-0. Podia. Entende? E no outro jogo também, nós podíamos ter matado o jogo lá. Mas... eu, honestamente, eu não fico fazendo... Eu vou ser sério para você. Quando estava no meio, já
no meio do segundo tempo, aí eu perguntei ao Josimar, Josi, como é que é essa conta aí? Eles precisam fazer quantos gols? Aí sim que o Josi me falou, e aí eu comecei a pensar nisso, porque não gosto muito não. Aí é mais mania minha. E essa era uma cobrança que vocês faziam dentro do campo entre vocês também? Porque eu conversei com o Alfredo também antes do jogo, eu perguntei da vantagem, ele, não, vantagem eu quero saber lá para os 30, 40 minutos do segundo tempo. E na semifinal vocês tiveram um desenho parecido, né? Vocês chegam para o segundo jogo com a vantagem do empate. Como é que foi essa conversa entre vocês ali para manter o nível de concentração ideal ali, para não deixar escorregar a vantagem? A gente tem muito isso também, né? Desse pensamento de que 2-0 é um resultado perigoso. Porque nesse jogo mesmo, nós fizemos 2 gols em 24 minutos. E também eles poderiam ter feito 2 gols em 24 minutos e terem empatado no primeiro tempo, sabe? Então, a gente sabe que a concentração tem que ser ainda maior de quando tá 1-0, porque é um resultado que tu toma um gol, igual eles fizeram, e vieram pra cima com tudo, sabe? Então fica um jogo muito arriscado, um jogo muito solto, sem controle, e isso não é bom pra gente dentro de campo. E ainda mais que a gente sabia que eles teriam que vir pra cima de qualquer forma, então se você consegue um gol, aí você tem um ânimo de que, agora crescemos no jogo, temos que ir mais. Aí o outro time fica um pouco mais acuado. Só que eu acho que a gente conseguiu até controlar bem isso, o ímpeto deles, a gente, com o professor também, que fez um plano de jogo muito bom, acho que a gente conseguiu segurar eles, né? Vamos dizer assim, e conseguimos, né? O que a gente pretendia, né, professor? Ganhou o título. Eu acho que, de fato, isso que você falou, cara. O nosso plano de jogo, os 2 jogos, a gente sempre tinha um plano de jogo, né? Mas para esses 2 jogos, a gente aplicou muito bem, né? Sim. E conseguiu neutralizar bem eles. Naturalmente, isso não dá garantia que você vai neutralizar os caras 100%. Mas a gente conseguiu neutralizar os principais movimentos deles. Então ficava muito o jogo individualizado no Marcelinho, no Celão, né? Então isso ajudou bastante. E aí passa pela disciplina dos caras, da nossa equipe, né? De acreditar, primeiro, que você como treinador você tem que mostrar para os jogadores que o que você está pedindo não é invenção. Você está pedindo uma coisa e eles têm que acreditar. Porque eu sempre brinco, o plano tático é esse, vamos pegar nosso goleiro, vai jogar de centroavante, se eles acreditarem, vai acontecer. Então, os caras têm que acreditar no que está sendo dito. E esse grupo era muito bom nesse sentido, né? Da gente mostrar, vamos fazer assim que vai dar certo. E aí eles conseguiam aplicar. E outra coisa, ao longo da competição, a gente aprendeu a sofrer também, né? A nossa equipe sabia sofrer. Tu vê que vinha a bola na área, bate e rebate, e a gente estava ali, tirava e fazia as transições. Então, cara, foi um conjunto de coisas que acabaram se unindo de forma muito positiva naquela reta final e nesses 2 jogos. Alfredo, me explica uma coisa aqui. Acabou a temporada para o São Gonçalo, né? O objetivo deles era disputar a série principal, mas perderam os 2 jogos para o Bangu e não tem mais nada para o São Gonçalo. Você, por exemplo, se você analisar o time do São Gonçalo, tem algumas peças que você poderia indicar para o Bangu contratar? Tem, assim, eu acho que o São Gonçalo, primeiro que eu indicaria para o Bangu era o treinador, o Tinoco. Assim, eu acho que o Tinoco, ele demonstrou ter capacidade, né? Ter liderança ali, você vê que ele tem um grupo com ele. A equipe dele movimenta dentro do campo, você vê que é treinado, não é acaso. Era um time muito bem treinado, a gente via isso. Então, assim, eu até mandei uma mensagem para ele, falei, cara, futebol às vezes não é justo como a gente, né, imagina que deva ser. Nós ficamos com o título, mas se ficasse com vocês também, eu acho que era justo. Ainda bem que foi com a gente, não com ele. Mas, então, assim, eu acho que ali tem o Marcelinho, que virou Celão, que eu não sei porquê. Porque tinha outro Marcelinho, que era o camisa 11 que fez o gol. Aí 2 Marcelinho, aí um virou Celão. Mas o menor virou Celão, né? Deveria ser o maior. Não sei como é que foi essa organização aí, não. O Marcelão é feio pra caramba, né? Marcelão também é estranho, né? Esquisito. Porque o Marcelinho, na realidade, eu que subi no profissional lá no Madureira. Ele jogou um carioca comigo e um brasileiro. Então, ele, para mim, foi um dos jogadores que mais se destacaram dele, né? Pela individualidade. Ele incorporou um pouco, ele mudou. Ele era aquele jogador canhoto meio tiriça, sabe? Que não é muito de correr, aqueles caras meio manhoso de camisa 10. E agora, nesses jogos aí, nós vimos, né? Uma movimentação boa. Então, foi um jogador que a mim me chamou a atenção. Mas principalmente o Tinoco. Acho que ele é um dos treinadores novos
aí dessa safra nova que é muito bom e que merece alguma chance. O Di Maria não teria chance? Cara, o Di Maria também. O Di Maria até conversei com ele antes do campeonato, tentando trazer ele para o Bangu. Mas ele já tinha acertado lá. É um jogador com aquela característica diária, né? Então, Mas ele tem boa técnica, ele não é bobo, não. então, eu sei, é um jogador forte. Mas assim, a gente só tem que lembrar de uma coisa, né? Jogar campeonato, eu sempre digo, ó, a curva que se faz na bola na série, na segunda divisão é diferente da primeira. É outro jogo. Então, são jogadores que podem jogar em cima? Podem, mas tem que estar encaixado num bom elenco, senão tu vai gemer. Ainda mais nesse modelo que vai ser o campeonato agora, esse novo modelo aí. Esse campeonato carioca que vem, ele é igual a arrancada de Fórmula 1. Você tem que arrancar na frente logo, irmão. Se tu ficar para trás, já foi. É muito curto. É curto. Então, a montagem de elenco tem que ser muito bem planejada. Todo o planejamento, tanto de jogo, tem que ser muito bem planejado. Então, são jogadores que se destacaram aqui. Naturalmente, se entrar num bom elenco, eles podem contribuir. O Di Maria também. Tanto que, apesar de ser... Estou falando dele, procurei ele para A2. Mas é um jogador que, se bem treinado, encaixado em alguns movimentos, ele pode ajudar, sim. Olha bem, nós vamos reproduzir agora todos os gols da campanha do Bangu. Né? Você assistiu todos os jogos, né? O Rian foi a todos. Todos os jogos, Né? todos os jogos. Ele dorme até abraçado com a camisa do Bangu. Que é isso? Tanto ver o jogo do Bangu. Camisa de todos, pô, de todos. Não, todos dizendo os que a camisa do todos os campeão 12. pesa mais do que a Pesa dos mais, outros. pesa mais. Não é? Agora, todos os gols nós iremos reproduzir agora. Né? O Bangu atingiu a uma marca de 15 gols marcados na competição. O Mauro, você lembra do gol mais bonito que o Bangu fez nesta temporada? Aquele que você falou assim, pô, que golaço! Aí tu correu para abraçar o goleador? Eu ia falar o meu, né? Mas escolher outro aqui. Eu lembro um do Berê contra o Audax, se eu não me engano. Foi um belo gol, que ele pegou, acho que um rebote, uma bola espirrada e chutou de primeira. Ele chutou de primeira, eu lembro desse gol. Foi um Posso belo refrescar gol. tua memória, te ajudar? Pode. Pô, tem um gol do Cristiano contra o Rezende. Caramba, Uma reposição do Cristiano Bruno, foi- que ele se antecipa ao Verdade. defensor, tira o goleiro. Aí faltou um pouco de humildade ali pra ele. Deixou o zagueirão verdade, estirado, Cristiano num também, corpo uma estirado no briga chão. boa. Não fez o gol? Não, Claro fez que o gol, fez o gol. Se não faz o gol, o Fredo enforca ele. Não, fez o Não, gol. fez um gol. E o gol do PK contra o Pérolas Negras foi um gol Também difícil aquele chapa também. de primeiro, um Foi um cruzamento gol da direita. difícil e foi um gol bonito. Importante porque também, né? Ela veio do fundo, ele chegou batendo assim, Sim, uma sim. bola difícil, um gol Verdade. bonito. Olha só, antes da gente reproduzir os gols, nós não podemos esquecer de um detalhe. Nós temos que parabenizar a direção do Bangu. Assim, Porque, Alfredo, deu todo o apoio para vocês. Faltou alguma coisa? Nada. Não, Não faltou. salário em dia, apesar que salário em dia é obrigação, mas tem clubes aí que não cumprem. Não é? É. Foi salário em dia, o que vocês precisavam, o Bangu, a direção do Bangu, o Eduardo à frente com a Luciana, tomaram a frente e não faltou absolutamente nada para vocês. Aí o Alfredo, trabalho dele dentro do campo, treinamento, agora, na hora do jogo, dependia deles, né, Alfredo? Sempre ia depender de vocês. Se você tivesse numa noite inspirada, dava tudo certo, mas tem dias que o jogador não está inspirado, né, Alfredo? A gente sente isso. Quer ver outro detalhe, que eu já sou velho nessa profissão, já sou rodado, tenho algumas Copas do Mundo. Você, numa Copa do Mundo, quando a seleção ia jogar, vê se você concorda comigo, Alfredo, eu ficava olhando, aí vinha os jogadores, não vou citar nomes, vinha os jogadores, rapaz, tinha alguns que estavam cinza, não estavam brancos, não. A emoção de disputar uma Copa, um jogo importante, mas só que eles entram nervosíssimos. Começou o jogo, já começa a correr, já aquilo já vai facilitando. E fora aqueles que te dão força, que vem e te diz assim, vamos lá, esquece isso. Isso é fundamental. É. Não é, Alfredo? Você tem que ter uma equipe, assim, independente da competição que você joga, eu acho que você tem que ter uma equipe muito
eu sempre falo para eles, mentalmente forte, no sentido de ter atenção no jogo, estar equilibrado. Não adianta você, tá aquela coisa, vambora, vamos ganhar tal, e você não está emocionalmente equilibrado, porque as emoções é que vão fazer você se mexer ali dentro. Então, se você estiver emocionalmente equilibrado, focado no jogo, você já consegue administrar mais. Mas, de fato, tem alguns jogadores que sentem mais, tem alguns que sentem menos. Tem meninos, por exemplo, você vê o nosso zagueiro lá, o Jean, é um garoto de 20 anos. Ele joga, parece que não faz diferença o jogo para ele, entende? Porque ele é tranquilo, é o temperamento dele. Então, isso vai muito de cada jogador, mas isso passa muito eu acho que passa muito pelo nosso dia a dia, né? Do treinador, de você transmitir isso, tentar passar essa mensagem do equilíbrio, porque senão não adianta, cara. Você pode jogar pra caramba. Se você não estiver equilibrado, você não vai conseguir render. Eu faço umas palestras antes lá da competição, passo algumas estatísticas, né, de gols, enfim, uma série de coisas. Uma das que eu falei para eles é que você vê, um atleta, ao longo do jogo, ele toma 2.000 decisões ao longo do jogo. Isso é estatística. Uma pessoa normal, trabalhando 12 horas por dia, ela toma 6.000 decisões. E decisões que eu falo, vou tomar um café, vou pegar um ônibus, vou escrever uma coisa. Então, se você imagina, o cara, ele em 90 minutos, ele toma 2.000 decisões. Então, se ele não tiver equilibrado, se ele não tiver capacitado fisicamente, tecnicamente, essas decisões, a maioria pode ser erradas, ou grande parte ser errada e dificultar todo o rendimento. Então, o cara tem que estar equilibrado. Se não tiver equilibrado e ter consciência disso, vai dificultar. Agora, vai errar, vai acertar. O erro faz parte do jogo, que eu falo para eles. Errar pode errar, não pode errar por palhaçada, por vaidade, por achar que é o pavão. Aí não dá, aí a gente vai enforcar ele num poste. Agora, o cara errar no jogo, errou, fazer o quê? Faz parte, eu erro também, faço bobagem, todo mundo. Então, eu acho que o equilíbrio emocional é que melhora, ajuda muito no jogo, sabe? Seja ele qual for. E isso diz muito da união do grupo, né? Pós-jogo, a gente fez uma entrevista muito legal e interessante com o André Castro, né? Que é um dos remanescentes do descenso. E aí ele já trazia esse peso com ele, né? De seguir no grupo, de ter essa confiança de permanecer. E ele foi muito criticado ali no início, né? Nos primeiros jogos. Ele mesmo fala isso, né? Não estou trazendo a bel prazer. E ele falou desse acolhimento que ele recebeu da comissão técnica, do grupo de jogadores, que fizeram com que ele recuperasse ali, né? Até a autoestima, a confiança. Então é muito importante, né? Ter essa percepção daqueles caras que estão lá embaixo por algum motivo de puxar ele para cima. Cara, o André, ele queria, porque quando nós nos apresentamos, o André estava lesionado, né? E o contrato dele estava em vigor, acho que para vencer, uma coisa assim. E dado momento lá, o Eduardo falou, pô, ele tem interesse em ficar. E ele tinha interesse até porque ele participou do descenso. Sim. E, na realidade, ele foi o menos culpado do descenso. Ele foi uma série de outros erros lá. E tu vê como é que é a vida, né? O gol dele, que ganhamos de 1-0, você vê como... E eu tinha essa percepção também, tanto que eu tive um problema com a torcida por força disso. Porque naquele jogo lá que eu fui colocar... Né? Qual foi o jogo? Araruama. Eu ia colocá-lo em campo, a torcida começou a gritar, Castro não, quer dizer, aí no tempo técnico eu falei para eles, não foi? Sim. Falei, nós vamos fazer um gol e se fizer um gol, todo mundo vai passar o Castro, ninguém vai na torcida. Porque assim, eu não posso admitir que eu tenho um jogador, que o cara está dando o melhor dele, aí a nossa torcida quer, por questões passadas ou por não gostar do cara, tirar a força do cara entrar em campo. E aí os torcedores até fizeram contato comigo, falei mesmo, e a reação são vocês, que se eu colocasse um perneta, vocês tinham que apoiar o perneta, porque vocês não são Bangu, então tem que apoiar o Bangu, pô, e não ficar contra um cara. E, de fato, ele nos ajudou pra caramba. Nos 2 jogos seguidos que nós ganhamos lá do Resende e da Cabo Frio, ele estava jogando. Sim. Então, assim, essa coisa do Castro foi bem significativa, acho que até para o próprio grupo, né, Sem dúvida. Porque ele sofreu aqui, ele é um cara do bem, um cara que se dedica, um cara simples pra caramba e que não merecia ficar com aquele rótulo, entendeu? E eles abraçaram ele, não foi mal. Pra gente foi mais uma questão que nos deu gás, né? Nos deu força, porque assim, a gente sabe do caráter do André, sabe do que ele podia entregar pra gente ali, jogando ou não, porque ele é um cara de grupo. E assim, a gente abraçou a causa dele, sabe?
tínhamos a nossa vontade de subir e tudo mais, de entrar para a história do Bangu, mas também tínhamos a questão dele, por ele ter participado do descenso de, pô, cara, vamos ajudar o André, ele subiu o Bangu de volta, aí ele devolveu o Bangu onde ele achou, sabe? Então, acho que isso mostra mais uma vez a força do nosso grupo, sabe? Quanto o nosso grupo era fechado. E a gente abraçou a causa dele, era a nossa causa também. A gente jogava como se a gente também tivesse descido o clube, sabe? A gente dividia essa pressão com ele. Eu acho que isso ajudou também ele a performar melhor, a se soltar. E no final nos ajudou, né? Com o gol lá no primeiro jogo da final. Vamos ver gols, não é? É o grande momento do futebol, que essa que é a realidade. A competição começou no dia 17 de maio. E eu lembro bem desse jogo. O Bangu foi jogar na Rua Bariri com o Olaria. E o Olaria vinha jogando, não é? Aí, quer dizer, a gente sempre aqui na Rádio Ferja, a gente fazia a pesquisa da seguinte maneira: qual é o teu palpite? O que você acha desse jogo e tal? Todo mundo apontou o Olaria, porque o Bangu estava em formação e o Olaria já vinha jogando. E o resultado foi 2-0 para a equipe. Agora, já passou, a gente tem que falar, né? Jogo de futebol, mas na Série A2 com esse nível de equilíbrio, é quase sempre um jogo de xadrez, né? E ali no início, o Luso Brasileiro a gente sabe que é conhecido como o Estádio dos Ventos Uivantes, né? E há uma disputa ali, houve uma orientação para aquela disputa da moeda ali, para escolher jogar, atacar a favor do vento no primeiro tempo. Fez alguma diferença para o Bangu, aqueles primeiros minutos ali? O vento estava bem forte no início da partida. Você jogando, depois vou perguntar para o Alfredo também. Tu achou que fez alguma diferença? Pra gente fez total diferença, porque assim, alguns jogadores do nosso elenco já jogaram na Portuguesa. Eu, Guilherme, Bruno. Então a gente sabia que o primeiro tempo teria que ser do lado onde a gente começou, porque os ventos são muito fortes esse horário ali. E graças a Deus o Guilherme ganhou e a gente... Mas vamos seguindo aqui na área 2. Mostramos aí os gols do Bangu, até os gols também contra. Sim. Não é? Então, agora a competição, o Bangu segue na Copa Rio, enquanto que o São Gonçalo vai se desfazer, porque o ano acabou para ele. Alfredo, sincero e honestamente, o que passa pela sua cabeça? Querido pelo lado do Bangu, querido pelo lado do Sampaio Corrêa. Você está no meio. Está tendendo para que lado? Lado direito, que é o Sampaio, e lado esquerdo, que é o Bangu. Não, cara, é assim, eu acho que, na verdade, primeiro, eu tô para parar de ser treinador, faz uns 5 anos que eu tô parando. Faz isso não, pô. Tu é o quê? Parar. Tem lenha para queimar ainda, professor? Calma Parar? aí, Não, é verdade isso, é verdade. Ah, parar, você é jovem. faz isso não, pô. Não tem nada a ver com idade, não. Não, vou parar. E, assim, as coisas vão acontecendo. Eu acho que tem muito, de volta a falar, acho que tem muito coisa do destino de Deus que vai colocando coisas na minha vida. E a saída para o Sampaio, você vê, é uma coisa muito louca, né? Eu era treinador do América. O jogo que decidiu praticamente levar o Sampaio para a segunda fase depois dele ser campeão foi o jogo contra a gente, contra o América. Que eles estavam ganhando e a gente foi para cima, empatou o jogo, ia virar o jogo e no finalzinho teve um pênalti lá e eles entraram. E aí o Sampaio vira campeão, vai para a Série A2 e no meio da competição me contrata e a gente faz uma campanha danada, vai para a Taça Rio, no ano seguinte eu volto, a gente é campeão da Taça Rio, classificado. Então assim, cara, é um negócio que surgiu na minha vida que eu não esperava e acabou tendo uma identificação muito grande lá até porque o trabalho deu certo. E, na realidade, eu me comprometi com eles me querem lá de volta. Eu fui meio que emprestado, digamos assim, ao Bangu. O presidente teve essa conversa de forma informal lá no jogo nosso do Sampaio. Não, ele vai, mas volta. E eu empenhei minha palavra com ele. Então, eu dei minha palavra. A palavra está dada, né? Independente de valores, Eu sei que palavra é palavra. Tem outros clubes que também que querem que eu vá. Mas, cara, não dá. Eu ficar no Bangu, eu tenho uma história longa no Bangu. Eu sou o treinador que mais dirigiu, na história do Bangu vivo, que mais dirigiu o Bangu. 194 jogos. Então, e aí sou eu, Tim e Moisés. E Moisés, então, exato. assim, eu tenho uma grande identificação com o Bangu. E ficar no Bangu, para mim,
eu já estar em casa, tô no Rio, mas assim, eu dei minha palavra e eu não posso voltar atrás. Eu sei que eles contam comigo. Tomara que dê tudo certo, porque a gente sabe como é futebol, mas eles têm ano que vem tem um calendário longo, né? Porque Série D. tem a Série D, a Copa do Brasil. Então, foi dada a palavra, eles estão contando comigo, então eu vou voltar para lá. Isso pesa para você? Copa do Brasil e Série D? O Ronaldo, pesa, porque na realidade, assim, eu gosto de jogar as competições nacionais. E eu não sei quantas mais eu vou jogar, ou se vou jogar. Então é uma oportunidade de jogar mais uma. E portanto, pesa. Mas se eu tivesse que ficar no Bangu também, não fosse para lá, eu ficaria feliz. Eu não, assim, eu tenho um negócio que eu falo sempre. Eu aproveito o que o futebol me dá. Eu não sofro pelo que ele não me dá, entendeu? Então, se eu tivesse que ficar no Bangu, eu ficaria igual, feliz, jogando estadual, tá perfeito. Só que eu empenhei minha palavra e palavra é palavra, pô. Não é dinheiro. Entende? Mas fico feliz de ter contribuído para o Bangu ter voltado. Isso para mim foi importante. Isso é mais uma para o seu currículo. Mas pesada. Assim, então, foi importante, não pelo clube, que eu tenho uma história, pelo Eduardo, pela Luciana, pela própria torcida, que foi chata pra caramba algumas vezes, mas torcedor, eu sei que é apaixonado, os caras estavam lá, os caras sofrem. Então foi muito bom ter ajudado. E quarta-feira temos um jogo, né? Contra a Copa Rio, se puder, se vamos seguir, eu não sei como é que vai ser, mas vamos trabalhar para ganhar a Copa Rio também. Mas no estadual, ano que vem, eu volto para lá. Copa Rio você escolhe. Se for primeiro ou segundo, você escolhe para onde você vai querer disputar. Ou você disputar D ou Copa do Brasil. Não, mas aí que eu te falei, Ronaldo, não é jogar. Se eu tiver que jogar só o estadual pelo Bangu, se fosse isso, eu jogaria. Entendi. Eu quero jogar o nacional, porque eu gosto de jogar as competições nacionais. Quer que eu diga uma coisa para você? Desculpe até interrompê-lo, já interrompi. O que está pesando, se eu estiver enganado, você me corrija. Você é um cara de palavra, não é? É um homem correto, um homem de bem, um homem família. Não sei se a sua esposa... é melhor o Bangu que você está no Rio do que você ficar na estrada. Eu prefiro que eu fique lá, que tem um problema. Que isso? É pertinho, pô. Mas olha bem, é perto. Mas olha bem, a palavra é fundamental. Agora, do outro lado direito do seu cérebro está assim, eu vou disputar uma competição nacional. Isso aí é um baita de um prestígio. Mas... em primeiro lugar está a sua palavra. Eu não estou forçando nada não, porque eu não tenho nem motivo para isso. Mas eu só quero dizer uma coisa. É fundamental... eu tenho a impressão até que o Mauro está pensando nisso também, porque se você montar uma boa equipe no Sampaio Corrêa para disputar as duas competições nacionais, você vai levar alguém do Bangu. Está na cara que vai. Mas... Não é? Então vamos ver. O Eduardo já me falou quem vai renovar e tem alguns que não vai sobrar muito. Alfredo, a realidade é uma, temos que esperar. Né? Disputa a Copa Rio, você deita a cabeça no travesseiro. Não, mas isso está muito claro na minha cabeça. Não é que eu não queiro o Bangu. Eu dei minha palavra e eu vou ter que cumprir o que eu falei. E, na realidade, as pessoas lá também são pessoas muito do bem. O Ronan são os caras que... se eu pedisse um pedaço da lua, ele ia lá pegar um pedaço da lua e me dava ali. Então, assim, cara, a gente tem que valorizar isso. Futebol a gente encontra muito escorregadio, né? Digamos assim, muita gente estranha. E lá não é. Lá foi uma coisa muito legal de conviver com aquele pessoal, com a cidade, como está sendo aqui no Bangu. Então, para mim, é doído, porque é um clube que eu gosto. Mas se eu não tivesse, se tivesse terminado lá, vim embora, tivesse em casa, o Bangu me chamou, tudo bem, mas não foi assim. Então, não posso deixar os caras no meio do caminho. Agora, então, o Mauro já vai deixar o compromisso com o torcedor banguense que está acompanhando, vai ficar para a Série A em 2026? Como é que está esse planejamento? Ele é um que o Eduardo vai renovar, aí já me arrebenta, entendeu? Mas é bom pro Bangu, né, Mauro? Não vai sobrar muito, não. Então, a gente já tem... Tá conversa já. Eu fiz 31. 31.
Dá pra... Mas não tem cara de 31 não, hein? Não, porra. Pô, dá, não. Bem mais novo. 31 Físico de não, não. garoto ainda, tá Cara, correndo. eu parei de jogar com 32 anos. Eu era Mas você parou por causa do joelhinho também, né? Não. Eu parei que eu não queria ficar mais longe do meu filho. Eu vivia muito longe do meu filho, não queria mais ficar longe dele. Aí eu falei, entendi. chega, não vou. E aí, mas assim, também se eu não parasse, iam parar comigo. Porque 32 anos, até aquela época, era velho, mais velho Era caquético. velho. Aquele Era velho que, Hoje não. Verdade, que verdade. não servia pra nada. Com 31 anos, hoje 32, porra, tá inteiro. Mas antigamente, porra, É, né? 30 anos, tu já tava velho, arrasado, não servia pra nada. Pra jogar futebol, era horrível. Vai complicar o Alfredo, mas vai ficar no Bangu, né, Mauro? Então, a gente tem algumas conversas já em relação ao ano que vem. Mas a gente tá indo passo a passo, né? Agora, graças a Deus, conquistamos o nosso maior objetivo, né? Esse ano, que era o acesso. Agora temos a Copa Rio. E no fim dela, a gente senta para conversar melhor sobre o ano que vem. É isso aí. Bangu, então, joga quarta-feira pela Copa Rio. Ainda estão em comemorações, em virtude da conquista de ontem, não é? Da equipe banguense, campeão da Série. Mas vai ter que jogar bem. Vai ter que Não jogar. tem essa. Essa A partir de amanhã, quando você botar os caras no campo, a primeira coisa que você vai falar vai ser isso, ó, acabou, ficou para trás, agora vamos entrar em outra, não, já foi. né? Já foi, não tem. Até meia-noite, né? Já passou, né? Vomita tudo que bebeu e vai embora. Amanhã no treino ele já vai a Vera já, meu irmão. Quem chegar de óculos escuros já vai tomar dura. Não, vai treinar igual. Alfredo, muito obrigado pela sua participação. O parabenizo mais uma vez pela conquista do Bangu. Eu vi a alegria daquela torcida que estava ontem lá no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador, e você me emocionou com a sua fé. Bangu acabou o jogo, você se ajoelha, olha para o céu e fala assim, obrigado, meu Deus. Você acreditava, você pediu a ele para te ajudar. E a ajuda veio lá de cima. Parabéns mais uma vez, Alfredo. Ainda bem que eu não falei palavrão dessa vez. Dessa vez segurou, né? Senão ele puxava a tua orelha. Mas ele entende. Mauro, muito obrigado. Parabéns também. Dá um abraço da rapaziada toda lá pela conquista, que foi importante. A vibração de vocês ontem foi um negócio contagiante. E agora é pensar Copa Rio, e daqui a 4 meses, 5 meses, já vai começar o Campeonato Carioca e o Bangu está onde? Na elite, da onde ele nunca deveria ter saído. Sorte, pega o Flamengo. Agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês, esse bate-papo legal. Agradecer também desde já a torcida, né, do Bangu, por todo o apoio que nos deram aí, todo esse campeonato, né. Muitos agradecimentos, né, a comissão do professor Alfredo também, os atletas, mas eu queria ressaltar o trabalho da diretoria, cara. Essa reformulação que o Bangu está fazendo, tá mexendo em muita coisa, tá mudando muito, mudando para melhor. Então eu queria ressaltar aí o Eduardo, a Luciana, pelo trabalho que fizeram nesse campeonato com a gente. Não deixaram faltar nada. A gente sabe das dificuldades que tem a Série A2 no Campeonato Carioca, mas eles a todo momento deram o melhor deles pra gente, de acomodação, de alimentação, de lugar para treinar. A gente sempre teve o melhor e graças a Deus nós e eles também foram recompensados com esse acesso. Então queria ressaltar isso. O Digão também, que no dia a dia ninguém vê, Digão, pô, tá lá também fazendo muito por nós, sabe? É um cara que até há pouco tempo estava jogando, né, professor? Entende o nosso lado do atleta, entende também o lado da comissão, então tá sempre ajudando todo mundo ali. Então, ressaltar essas pessoas também. A nossa comissão técnica ali era muito boa. Cada um no seu setor, com capacidade, mas era muito boa, muito tranquila e... Era um ambiente muito bom. E esse ambiente fez com que, né, a coisa andasse bem. E, mesmo no momento ruins, sustentou nos momentos ruins. E, de fato, o Digão foi uma peça importante ali naquele elo entre nós e a direção. E o Eduardo mesmo, bem lembrado. O Eduardo e a Luciana. A Luciana estava chorando lá de emoção, né? Mas eles merecem, tomara que ela seja presidente do Bangu. Rian, muito obrigado. Desse, né? A torcida dessa não era se descartar. Nosso Rian Gomes, ao meu lado, comentarista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Não é? E o Bangu está de parabéns. O comércio está fechado, fechou na segunda-feira. Hoje está fechado. O comércio do Bangu. Não é? Todo mundo feliz com a conquista e principalmente para a volta do Bangu à nossa divisão de elite.
Agradeço a você que participou com a gente do programa, que nos acompanhou. Agradeço ao Fredo Sampaio, técnico campeão da A2. Agradeço ao Mauro Silva também, excelente meio-campista do Bangu, uma peça importantíssima nesta conquista. E eu envio um forte abraço a você e te agradeço, principalmente pela sua participação com a gente aqui, nos assistindo e nos prestigiando. Até uma nova oportunidade.